Será que eu consigo controlar o meu estado emocional cuidando da fisiologia do meu corpo? A programação neurolinguística, ela acredita que corpo e mente são partes de um mesmo sistema. Então, independente de você ter uma mente saudável, se o seu corpo físico ele simplesmente não está contribuindo, você não está a pleno recurso, você não está funcionando a pleno vapor. O inverso também é verdadeiro. Nada adianta você cuidar apenas da sua parte estética e deixar a sua parte emocional de lado. Mas o meu objetivo não é te dar nenhum conselho, é provar isso hoje. O que será que é um estado mental? O estado mental inclui todos os pensamentos, as suas emoções e a fisiologia que está sendo representada no seu corpo em um determinado momento. É o conjunto das imagens mentais que estão rodando na sua mente, dos sons, dos sentimentos e de todos os seus padrões de postura física, inclusive a sua respiração. Como corpo e mente são totalmente interligados, como diz um dos pressupostos da programação neurolinguística, os nossos pensamentos influenciam imediatamente a nossa fisiologia e vice-versa. Quer ver? Presta atenção agora, nós vamos fazer 2 exercícios ao longo desse podcast. O primeiro, eu quero que você sente-se confortavelmente, que você cruze as mãos atrás da sua nuca. Sabe aquela posição de relaxamento que normalmente a gente fica quando está na praia, assistindo um filme, quando a gente verdadeiramente está se sentindo bem relaxado? Pois é, eu quero que você cruze os dedos atrás da nuca, estique um pouco o seu corpo como se estivesse numa espreguiçadeira, olhe bem lá no alto, acima do teto, bem acima do horizonte e só põe para rodar uma imagem mental de que você está curtindo uma praia. Nessa postura, nessa posição, sem mudar o olho de lugar, apenas olhando para cima e colocando lá no fundo para rodar aquela imagem mental, sentindo-se bem alegre e tranquilo. Sinta o que essa posição impacta nas suas emoções. E agora se propõe um teste. Eu quero que você afirme nessa posição: ah, meu Deus do céu, a minha vida é uma merda. A minha vida é péssima. Eu detesto a minha vida. Tenta falar isso nessa posição para você ver o resultado que você tem. Se você fez tudo certinho, você não vai conseguir falar isso sem esboçar um sorriso, sem se sentir irônico. Por quê? Porque não é congruente com a sua posição física. E a química que está rodando no seu corpo nesse momento, que é do prazer, da tranquilidade, do relaxamento, ela influencia diretamente o seu tom de voz e a forma como você se sente. Então fica praticamente impossível você reclamar nessa posição. Isso é uma prova atual e normal, ou melhor, isso é uma prova de que o pressuposto da PNL que corpo e mente são partes de uma mesma estrutura é real. Agora, diretamente também, eu quero te explicar que você não é refém dos seus estados emocionais. Um dos poucos fatos concretos que nós podemos contar é que nosso estado mental muda constantemente e continuamente. Quando a gente muda o nosso estado de espírito, o mundo externo muda também. Você pode ter percebido isso. Você enxerga as coisas de uma maneira diferente. Ou pelo menos parece que está mudado, porque quem observa está observando de um ponto de vista de felicidade. Fez sentido para você? Bom, em geral, nós temos mais consciência do nosso estado emocional do que da nossa fisiologia, da nossa postura, dos gestos que nós estamos usando e principalmente dos padrões respiratórios que estão comandando o nosso corpo naquele momento. Inclusive, esse último é muito ignorado por muitas pessoas. E outra coisa que a gente acredita também é que as nossas emoções estão fora do nosso controle consciente. Imagine como se fosse a ponta visível de um iceberg, representando as emoções acima da água, e abaixo da água está todo o restante do iceberg, que ele vai corresponder, nesse exemplo metafórico, ao seu estado mental. Então, tentar influenciar as emoções sem modificar o estado mental é tão inútil quanto você tentar destruir o iceberg cortando apenas a pontinha que fica acima da água.
porque você corta aquela ponta e mais parte do iceberg sobe para a superfície. Então é inútil a gente tentar cuidar das nossas emoções sem alterar o nosso estado mental. E relembrando o que é o estado mental, ele vai incluir todos os pensamentos, as emoções que estão rondando juntamente com a sua fisiologia naquele momento. Vai ser a imagem mental, o som, o sentimento, o seu padrão de postura e lembre-se, a sua respiração. Nesse exemplo isso parece óbvio, não é? Mas em geral é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Elas estão praticamente tentando quebrar a ponta do iceberg, tentando modificar a ponta do iceberg e demandando uma energia desnecessária, empurrando o iceberg para baixo, para que ele fique abaixo da superfície. Bom, e se PNL não for praticada, não é PNL, né? Então eu quero te propor um outro exercício. Apenas por um momento, pense numa experiência bem agradável, recente, que você tenha vivido. Uma ocasião que você se sentiu muito bem. E para trazer mais realidade para o seu momento, eu quero que você vivencie ela de forma associada. O que é a forma associada? É você imaginando e enxergando com os seus próprios olhos. Isso aumenta as emoções que estão rodando no seu corpo. Se você quiser saber um pouquinho mais, lembre-se de assistir o episódio, se eu não me engano, é o número 2 ou 3. Não, é o número 3, que fala sobre sistemas representacionais. Desse podcast, está aqui na playlist, para que você consiga vivenciar essa experiência ou qualquer outra de uma forma muito mais eficaz. Então feche os seus olhos e vivencie o momento feliz, recente ou um pouco mais antigo da sua vida, de forma associada, enxergando com seus próprios olhos. Eu quero que você veja tudo o que você viu. Aumente o brilho dessa cena, amplie o que você está escutando e sinta todas as sensações, como se você estivesse lá agora. Viva essa cena por alguns minutos, deixe essa energia tomar conta de você. Ainda vivenciando essa cena, perceba como está a sua fisiologia. Observe a feição do seu rosto, a postura no seu corpo e o padrão de respiração que você está adotando. Na PNL, essas ações que nós acabamos de fazer juntos é chamada mudança de estado. E você deve experimentar ela o tempo todo, a todo tempo. Veja, você não vai controlar o seu estado emocional o tempo todo. Coisas externas vão acontecer que vão abalar aquele iceberg. Agora, não adianta você focar apenas na ponta do iceberg, você tem que cuidar do seu estado emocional. E como você faz para transformar esse estado? Pense em momentos bons da sua vida, crie planos para o seu futuro, crie a sua realidade. Mas Danilo, você pode falar, eu me sinto um pouco falso fazendo isso. Veja, as suas emoções, essas que foram desencadeadas agora por um acontecimento externo, ela também não é verdadeira. Ela simplesmente foi uma reação que você teve a esse fator externo, né? Nem todo mundo reage da mesma forma, né? E você reagiu dessa forma que nesse momento, nesse exemplo específico, que você não estivesse controlando as suas emoções, você reagiu a elas sem controle. Consegue entender onde que eu quero chegar? A realidade é que sempre que alguém tem recordações desagradáveis, independente se for um fator externo que fez ela lembrar como um cheiro, uma foto, um toque de celular, ou simplesmente uma imagem mental que veio do nada na cabeça dela, ela entra num estado negativo e o seu corpo inteiro recebe esse estado negativo. E ele vai manter, sabe, uma forma... O seu tono muscular vai reagir a isso. A sua postura vai reagir a isso. O seu tom de voz vai reagir a esse estado mental. A sua respiração vai ser alterada. Essas lembranças que estavam armazenadas fisicamente pode contaminar todas as suas estruturas pelo minuto em que você estiver vivenciando ela e pelos próximos minutos que decorrerem, se você não fizer nada para isso.
O grande problema das pessoas que estão passando por período de revés na vida, por depressão, por ansiedade, por um período onde em algum momento ela foi acometida pela incerteza sobre o futuro. O que acontece? Ela recebe essa informação real, isso impacta o estado emocional, que vai determinar o tipo de pensamento que ela vai ter, que vai impactar a postura dela, que vai impactar os sentimentos, que vai impactar o pensamento. E ela fica nesse ciclo, sabe? Achando que não tem solução, porque ela está refém dos estados mentais dela. Então essas pessoas que sofrem, elas adquirem inconscientemente uma capacidade de manter esse estado negativo por longos períodos, sabe? Outras pessoas, por outro lado, ela tem a habilidade de trocar o estado emocional dela o tempo todo, sempre que for necessário. E são essas pessoas que criam para si, presta atenção, elas criam para si a liberdade emocional. E isso traz uma qualidade de vida para todo mundo sem precedentes. Quem são essas pessoas? Aquelas, é lógico que eu falo sobre programação neurolinguística, mas aquelas que se aprofundam na programação neurolinguística, elas, à medida que você vai se aprofundando, você vai tirando uma máscara que estava em frente ao seu rosto, sabe? Eu acho que todo mundo que estuda PNL percebe que você fica um hipócrita quando você reclama das suas emoções, porque você tem várias ferramentas para transformar isso. E toda vez que você reclama de um acontecimento, vem uma vozinha interior e diz: veja, com um simples switch, ou um simples chocolate Godiva, ou uma simples mudança de estado, independente da forma que você vai utilizar, você consegue trocar esse estado. Bom, e para finalizar o nosso podcast Pré-Talk de hoje, eu quero reforçar que você pode influenciar o seu estado emocional toda vez o seu estado emocional está dentro do seu controle. Você vai ter uma reação a tudo que acontece externamente, mas você não precisa se manter a ela. Nos últimos minutos desse podcast, eu quero que você relembre os 2 exercícios que eu falei com você no começo. Primeiro, o exercício da praia, que fez você se sentir bem e impossível de reclamar. Depois, você vivenciou aquele outro estado mental de reviver um acontecimento de um passado recente. O que aconteceu com a sua fisiologia? O que aconteceu nesses primeiros minutos de exercício? Você simplesmente trocou e controlou o seu estado emocional. Veja, você fez tudo sozinho, sem a minha ajuda. Então isso é programação neurolinguística, sabe? Você não precisa saber qual técnica que é, se é mudança de estado, nem nada. Você simplesmente sozinho consegue controlar os seus resultados. E esse é o aprendizado que eu quero te trazer hoje. E às vezes respondendo uma pergunta que você pode estar se fazendo. Danilo, você falando desse jeito parece que você é a pessoa mais feliz do mundo. Não, cara, não é isso. Eu simplesmente tenho ferramentas para trocar o estado mental que as adversidades do mundo vão me trazendo. E quanto mais flexibilidade mental eu tenho, melhor eu fico disso, sabe? Mas eu tenho problema como todo mundo tem. A realidade é que eu escolho trocar. Mas eu confesso que às vezes eu também escolho sofrer um pouquinho por esse problema, sabe? Às vezes, por mais que eu conheça todas as ferramentas, eu simplesmente também, às vezes, não as utilizo a todo tempo, o tempo todo. Mas o meu objetivo final é te trazer essa informação, né? Deixar a gente na mesma página, a gente no mesmo nível. Você nunca mais vai ser o refém das suas próprias emoções. Meu nome é Danilo Salgado, eu trabalho com hipnose e programação neurolinguística. Eu atendo online com essas 2 ferramentas. E se você quiser me deixar feliz e impactar o meu estado emocional, me deixando muito feliz, eu quero que você tire um print da tela onde você está assistindo, se é no Spotify, se é através do YouTube, e vai lá no seu Instagram, compartilha no seu story e me marca @o Danilo Salgado. Cara, você vai me deixar muito feliz. E a gente se ouve no próximo podcast Pré-Talk. Até lá!